Todas as religiões, elas têm princípios, preceitos fundamentais sobre o cuidado com a natureza. E em alguns grupos religiosos, esses princípios são ensinados, mas em muitos ainda não. Então, ajudar as lideranças religiosas a conhecer esses preceitos, mas conhecer também a crise que a gente está vivendo, conhecer as informações que vêm da ciência e as alternativas que existem na sociedade, pode fazer com que a gente ganhe um tempo precioso para gerar respostas, soluções e também deter o avanço da desinformação, do negacionismo e do retrocesso do ponto de vista das políticas públicas, né? Olá! Hoje o Matéria Bruta fala de espiritualidade e como ela pode ser aplicada no relacionamento das pessoas com a natureza. Em novembro de 2025, a COP30 reúne líderes políticos de todo o mundo no centro da Amazônia para debater diretrizes e ações internacionais para a preservação do meio ambiente. Convidamos Carlos Vicente, facilitador nacional da IRI Brasil, iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, para conversar sobre o papel da espiritualidade na preservação do nosso ecossistema. A gente está vivendo muitos problemas, né? Em todos os lugares a gente está vendo problemas de poluição do ar, do mar, né? Sobre exploração dos recursos. E todas as religiões, elas têm princípios, preceitos fundamentais sobre o cuidado com a natureza. E em alguns grupos religiosos, esses princípios são ensinados, mas em muitos ainda não. Então, como o cuidado com a natureza é, acima de tudo, um tema ético, que é qual é o meu padrão de relacionamento com a natureza, e as diferentes espiritualidades tratam desse tema, então, ajudar as lideranças religiosas a conhecer esses preceitos, mas conhecer também a crise que a gente está vivendo, conhecer as informações que vêm da ciência e as alternativas que existem na sociedade, pode fazer com que a gente ganhe um tempo precioso para gerar respostas, soluções e também deter o avanço da desinformação, do negacionismo e do retrocesso do ponto de vista das políticas públicas, né? É um contrassenso. A gente está vivendo uma época com agravamento da crise ambiental e a legislação está sendo reduzida, a proteção está sendo enfraquecida porque tem um gap gigantesco entre a crise e a representação política que nós temos na sociedade, que não está acompanhando esse assunto e está achando, muitos deles acham que cuidar de meio ambiente é impedir o progresso, atrasar a vida das pessoas, atrapalhar o desenvolvimento, e é o contrário, né? Se você não cuida, você gera um desenvolvimento que tem perna curta, vai durar pouco. Desde 92, quando teve a Eco 92 no Brasil, as pesquisas de opinião mostram que a maior parte da população brasileira quer a proteção ambiental, está contra a devastação da Amazônia, está preocupada com a questão climática. E a diferença de outros países, como os Estados Unidos, a maior parte da população brasileira entende que a mudança do clima está acontecendo e tem como causa a ação humana. Mas acontece que quando as pessoas vão escolher seus representantes, quando as pessoas vão ao mercado consumir produtos ou contratar serviços, não leva em consideração isso. Então, na nossa percepção, o que falta é a viagem de 30 centímetros. Está aqui como opinião, como desejo, como ideia, mas não está aqui como valor. E valor guia escolhas, né? E os líderes religiosos têm enorme influência na questão da formação dos valores, na mobilização das pessoas. A iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais trabalha na conscientização dos líderes religiosos sobre a crise climática que estamos enfrentando em todo o planeta. Seu objetivo é fazer com que essas lideranças apoiem medidas de proteção das florestas e que entendam que é fundamental reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e de povos originários. Então, a iniciativa interreligiosa ela nasceu a partir do chamamento do Papa Francisco, quando ele lançou em 2015 a encíclica Laudato Si, que é o principal documento da Igreja Católica sobre o cuidado com a natureza. Duas pessoas da Noruega estavam participando do evento e se inspiraram
com aquele evento incrível, o poder de convocação do Papa e a potência da mensagem espiritual, ética e moral, e eles voltaram para a Noruega e tiveram a ideia de criar dentro do programa que a Noruega tem, a iniciativa de clima e floresta, criar um componente para ajudar as lideranças religiosas. E eles resolveram focar na Colômbia, no Brasil, no Peru, na República Democrática do Congo e na Indonésia. Porque esses 5 países têm 75% do que sobrou de floresta tropical no mundo. Então, a ideia é, trabalhando nesses países, e se consegue desenvolver uma maneira de fato, sensibilizar e engajar as lideranças, a gente conseguiria, com isso, ter uma capilarização desses valores, melhorar a qualidade do debate público, estimular um monte de ações no território, mas também fortalecer a governança pública, né? Curiosamente, tem uma correlação. Os países que mais têm florestas no mundo são países majoritariamente religiosos. Então, assim, o último censo mostrou que o Brasil tem 90% da população brasileira é religiosa, 10% não. Até agora, a gente chegou até aqui por conta de um movimento socioambiental muito forte, organizações da sociedade civil, entidades ambientalistas, organizações indígenas e cientistas conseguiram botar onde a gente está. Só que agora a gente está num momento que assim, a gente precisa escalar. A gente precisa escalar as experiências bem-sucedidas, as aprendizagens das ONGs, as propostas das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais. A gente precisa pegar isso e dar escala. E como a gente tem uma população que também está muito... mora nas cidades, né? Mais de 80% da nossa população está na cidade, essa ponte entre esses saberes tradicionais ligados ao campo, né, ligados às florestas, pode também chegar muito mais rápido através desse canal das comunidades religiosas. Ultimamente, muitas lideranças religiosas no Brasil têm estado envolvidas em assuntos polêmicos relacionados à política. Em um cenário extremamente polarizado, devemos pensar no papel mobilizante que essas figuras podem exercer nas questões que tangem sustentabilidade e vida humana. Então, uma das nossas principais estratégias é diálogo entre os religiosos e os cientistas. E a gente organiza imersões científicas em que os religiosos participam 2 dias visitando 2 instituições científicas top no Brasil. Uma é o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Esse centro tem como função olhar os municípios do Brasil e identificar onde vai ter um desastre. E eles emitem um alerta, quanto maior a antecedência, mais chance de salvar vidas. E é a partir disso que o sistema de defesa civil atua. Então, a gente convida as lideranças para entender como prevenir e responder ao desastre, mas estando lá, que elas compreendam por que isso está acontecendo, quais são as origens disso, a importância da ciência, a importância do trabalho das comunidades tradicionais, das terras indígenas, dos povos indígenas, e o valor em si das instituições científicas. Então, parece mentira, mas em 2 dias a gente tem visto, nos últimos 3 anos e meio, 100% das pessoas saírem convencidas de que a gente está vivendo uma crise, que a ciência é super importante, que a floresta tem um papel essencial e que a gente precisa agir. E a quantidade de histórias que tem, quando as pessoas retornam desse processo de diálogo com os cientistas e voltam com esse convencimento, é que elas empreendem. E isso é outra característica da liderança religiosa. Essa moçada é muito empreendedora. Então, imagina colocar essa potência empreendedora e que mobiliza voluntariado para uma ação ligada ao tema ambiental, para cuidar da água, para plantar árvores, para cuidar do manguezal. É uma força enorme, porque não é mais os ambientalistas ecochatos que estão lá batendo na porta das autoridades, do parlamentar, mas são as pessoas que estão vivendo nos territórios e que estão sabendo, eu preciso respirar ar puro, e se eu não tiver ar puro, meu filho vai adoecer, meu idoso vai morrer mais cedo, e isso colocado num discurso, numa mensagem amorosa, agregadora, baseada numa ideia de paz e não de produzir mais conflito, isso pode gerar mudanças importantes. Os líderes religiosos, eles têm um enorme poder de influência. Eles entram em uma área muito particular da individualidade humana.
E a partir desse acesso eles criam uma relação de confiança. E se eles compreendem que no seu código religioso o cuidado com a natureza é um valor que expressa a espiritualidade, mas que também expressa a responsabilidade das pessoas, ele pode traduzir isso para as pessoas. Mas as comunidades religiosas são também comunidades de cuidado. Elas cuidam de pessoas que não cuidam mais de si, elas cuidam de famílias que estão completamente destruídas e elas ajudam as pessoas a se conectar com um projeto de vida. Portanto, cuidar do ambiente em que as pessoas vivem faz parte desses mesmos objetivos. Então, quando eles entendem que não é possível alguém viver bem num ambiente poluído, num ambiente contaminado por fumaça, num ambiente com ameaça de um desmoronamento de terra, uma inundação, isso cria um outro sentido e eles podem ter esse poder de convencimento mais do que o discurso técnico tradicional ou os embates da política, né? E como o espaço do exercício da política está cada vez mais polarizado, mais permeado pelo ódio, pela raiva, pelo conflito, no ambiente religioso, as pessoas podem encontrar essa ideia do cuidado com a natureza como um exercício de amor ao próximo, de cuidado uns com os outros, de cuidado com todos, né? Então, a entrada em cena de lideranças religiosas numa escala grande pode fazer uma diferença enorme, que vai além da própria questão ambiental, que ajuda a combater a intolerância religiosa, que ajuda a reduzir polarização, ajuda a melhorar a qualidade do nosso debate, do nosso diálogo e acaba ajudando também a melhorar a democracia. Carlos comenta que uma abordagem acolhedora e com ênfase nas semelhanças entre os indivíduos é a chave para combater a intolerância religiosa, o negacionismo científico e promover uma mobilização consistente. Olha, o negacionismo ele prospera no espaço em que você não tem como ter o contraditório. Então, é quase que um vetor unidirecional. Espalha aquela informação extremamente rasa, não precisa ter fundamentação. Então, quando esses religiosos têm a oportunidade de estar no espaço baseado em evidências, dialogando com as pessoas que conhecem do tema, podendo trazer seus questionamentos, e você cria profundidade. E aí, a fake news, a teoria conspiratória, a desinformação, ela não sobrevive, porque ela não tem sustentação. E as pessoas, esses cientistas que trabalham na questão climática, por exemplo, eles conhecem todas as objeções que já foram criadas e inventadas. E têm fundamentos e demonstrações concretas, evidências para poder te convencer. Então, uma liderança religiosa que passe a compreender isso é um difusor a menos de desinformação e é um potente difusor da verdade. Cara, no final das contas é o seguinte, está todo mundo junto defendendo a vida. Em qualquer cosmovisão religiosa você vai encontrar sempre o ser humano como um ser dependente de tudo que existe. E aí cada um interpreta de um jeito. Foi criado por A, por B, por C, não importa. Mas todo mundo reconhece que a gente é dependente. E essa dependência impõe para nós uma relação de responsabilidade. Então, esse nível de compreensão, essa educação sendo difundida, isso impacta as escolhas, os hábitos, as preferências, os valores das pessoas. E isso está disseminado. Não tem uma religião que você fale assim, essa religião defende que derrube tudo, que destrua. Tem gente que confunde um pouco as coisas, tem narrativas que são construídas por alguns interesses econômicos, por algumas vertentes ideológicas que tentam embaralhar um pouco o ambiente, mas as bases da responsabilidade do cuidado com a natureza, isso está claro em todas as tradições. E na nossa experiência, a gente tem visto assim, essas imersões, por exemplo, a gente realiza com grupos de 30 a 50 pessoas e muito misturado. Então, quando começa o processo, chega um monte de gente que não se conhece. E que muitas vezes já traz um pouco essa bagagem da sociedade, que é cada um na sua bolha, né? E de repente as pessoas estão lá, assim, meio desconfortável, porque, poxa, está aqui uma pessoa de matriz africana, está aqui junto com um evangélico, católico, budista e tal, e são pessoas que não convivem. Mas é muito interessante que no decorrer do dia, como as pessoas começam a focar nessa questão seguinte, olha, o que está acontecendo ameaça a vida de todos nós,
essas diferenças entre nós, elas vão ganhando menos relevo e a gente começa a ver as pessoas se conectando com algo que é superior. E isso gera uma esperança extraordinária, porque assim, a gente se divide como sociedade e acaba brigando e criando, potencializando os conflitos, porque a gente está colocando ênfase naquilo que nos separa, não naquilo que nos une. E nos une, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter paz. E não vai ser possível construir esse ambiente se a gente continuar tendo um mundo perigoso pra caramba, né? Então, essa possibilidade de você melhorar o mundo que você vive, para cada um exercer a sua escolha, quer exercer a sua fé do jeito que quiser, a sua espiritualidade, as suas preferências, mas antes disso, a gente precisa estar vivo. E a gente, quando criou a metodologia da imersão, a gente pensou no seguinte: a gente precisa criar um lugar para voltar a conversar, sem julgamento, sem constrangimento e sem exposição. Então, essas conversas não são conversas com holofote, não sabe, para sair. Não, vamos conversar aqui. E aí, nessas conversas, as pessoas podem ter a chance de, no seu íntimo, falar: nossa, nunca tinha pensado nisso, interessante e tal. Cara, isso é transformador. A conscientização da sociedade sobre a crise climática é essencial. Contudo, uma grande mudança deve acontecer a partir do coletivo. Nesse sentido, devemos abraçar a diversidade de conhecimentos para reimaginar a realidade. Olha, os povos originários, os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais que vivem nos diferentes biomas do Brasil, eles aprenderam a conhecer a natureza, os seus ritmos, os seus tempos, as suas mensagens, e eles encontraram uma maneira de viver, de produzir, de gerar as condições para poder viver, conhecendo os ritmos da natureza, as características da natureza. Isso é um saber extraordinário, não tem preço para isso. E no meio dessa crise em que a nossa civilização urbana, baseada no petróleo, no superconsumo, a gente entrou nesse buraco, a gente só vai poder sair dele se a gente voltar a aprender com essas pessoas que viveram durante milhares de anos e viveram bem, e viveram com ar puro, com peixe, com um monte de condições. Então, a gente precisa ter esse diálogo. E uma coisa muito bacana é que está tendo um diálogo, um processo de diálogo entre a ciência tradicional e a espiritualidade indígena, a espiritualidade ancestral, ela está permeada por esses valores. Então, esse saber é muito fundamental para nós. E outra coisa eu acho que é muito necessária nesse tempo que a gente está vivendo agora, é que esse encontro ressignifica também valores. Esse saber dessas pessoas, a estética, a sua arte, a sua espiritualidade, tem muito a contribuir e ensinar para todos nós. E para isso a gente precisa também desconstituir um pouco o preconceito, porque a gente foi construindo a ideia de que ser urbano é superior, né, a essas culturas, a essas pessoas. Esse encontro das duas culturas, dos dois saberes, podem fazer a gente ficar muito mais rico como cultura, como sociedade, mas também pode nos ajudar a... Como é que a gente vai recuperar um rio? Como é que a gente vai recuperar uma área que está desmatada e que está degradada? A fé, ela propõe para todos nós uma possibilidade de viver melhor, aqui e no porvir. E a crise climática, ela ameaça essa possibilidade de viver bem aqui. Mas a fé pode nos mover a cuidar melhor desse lugar que a gente mora, a cuidar melhor das pessoas, para que esse sonho de viver bem aqui possa acontecer, né? E isso depende do cuidado com o que nos cerca, né? A água que a gente bebe, o ar que a gente respira, os ambientes onde a gente vive, né? Então, a fé e a defesa da vida e a gratidão por existir faz parte de uma mesma equação. No final das contas, o que a gente quer é viver bem e que todo mundo viva bem. Não só um grupinho, mas todo mundo. Todo mundo que está aqui e que vai vir precisa viver bem. Este episódio contou com a produção e a entrevista de Lívio Leite, captação de som de Luí Barbará
Edição e roteiro de Guilherme Leôncio, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral de Juliana Zalfa, Lívio Leite e Luí Barbará e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais!